sempre. Aleluia. Oh, glória. Jesus, me ajuda aqui, Senhor. Não tá dando problema. Glória. Nós vamos continuar aqui pelo rádio, né? Tem muita gente nos assistindo pelo rádio. Já estamos voltando aqui. Amém? Glória a Deus. Só que a câmera dele, né? Nós vamos estar ouvindo mais um louvorzinho. Vai colocando louvor aí para nós, irmã Nenê. Bem bonito aí, oferecendo a todos os nossos irmãos. Nós vamos estar aqui. Tá dando? Para o segundo. Câmerazinha. Te escolhi. Aí. Quando ainda era substância informe lá no fundo, eu te vi. Mesmo antes de pensar em vir ao mundo, eu te escolhi. Eu vou ter que dar um jeito de trocar isso. Para me adorar, O marido tá eu vendo, te já escolhi. resolve. E já sabia que você seria precioso em minhas mãos. Oh, glória! Eu acompanhei cada detalhe desde a sua gestação. Nós vamos aproveitando aqui, né? Não podemos passar muito fora do horário, porque senão, né, nós queremos ouvir aqui o nosso querido irmão André. Paz do Senhor, irmão André. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Missionário irmã Marcelina, irmão Nenê, irmã Ana Paula. Prazer estar Glória com a vocês Deus. nesta tarde. Benção do céu. Já fazia dias que eu queria convidar o irmão André para estar conosco. Ele é um diretor, né? Ali Diretor de escola, da escola Francisco Camargo César. Camargo César, onde meu filho ali foi abençoado naquela escola, né? Sabia, irmão André, que foi ali que Deus enviou o Marcelo, dali foi para o México. Eu era coordenador na época. Eu lembro, Sim. né? Que estava lá mesmo, verdade. Você lembra, né? Lembro. Foi uma grande bênção, né? Que Deus te abençoe muitíssimo ali, que o Senhor possa fazer um trabalho maravilhoso. Amém. Irmão André é um presbítero nosso ali da nossa igreja. E Deus tem abençoado ricamente a sua vida. Ele tem bênção para contar. Ele vai contar agora, relatar as maravilhas que Deus tem feito na sua vida, no quadro Histórias da Minha Vida. Irmão André, Deus abençoe e fica aí à vontade de falar a obra. Faça a obra de Deus. Amém. Glórias a Deus. Como eu disse, é um prazer estar aqui. A irmã missionária, a irmã Marcelina Croger, sexta-feira à noite, após a Escola Bíblica Dominical, ali na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na Vila Helena, nos convidou. Nós finalizamos a escola, né? O pastor Gilson pediu que orássemos. Logo em seguida, a irmã nos fez o convite para estar aqui nesse momento. E até falei com ela que seria o momento mais apropriado, porque durante o mês de outubro nós estávamos na faculdade Anhanguera prestando prova para o concurso do magistério de Sorocaba e estudamos, né? E todos os domingos de outubro nós estivemos ali trabalhando, estudando, realizando aquelas avaliações. E hoje seria o primeiro domingo fora esse período, mas Deus já nos chamando para fazer para fazer esse trabalho aqui na rádio, né? Glória a Deus. Porque o Senhor é aquele que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A palavra de Deus fala em Isaías que Ele é o Pai da eternidade. É mesmo. Ou seja, Ele conhece o tempo e o modo de agir em nossa vida. Verdade. Quero mandar uma saudação para minha esposa, a diaconisa Irmaline, minhas filhas, Anaí, Alice, Agnes e Ayla, minha mãe, que por certo está nos ouvindo nesse momento, a todos os nossos irmãos e irmãs, aos nossos pastores, É mesmo. e a todos aqueles que nesse momento estão querendo ouvir algo da parte de Deus. Aprove a Deus nesse momento
escolher o menor dos seus vasos para estar aqui contando algo daquilo que aconteceu em nossa vida recentemente. Quero compartilhar com os irmãos. Deus fala que nós não podemos ser covardes, irmãos. E se Ele agiu poderosamente na nossa vida, a nossa responsabilidade é ser testemunha do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero deixar 2 versículos para a meditação dos irmãos, que se encontra, o primeiro, em Isaías capítulo 43 e versículo 10, que diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibas e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Glória. Versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. E o outro versículo que eu quero deixar com os irmãos é Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Glórias a Deus. Isaías conclama, através de uma profecia, de que nós deveremos ser testemunhas de Deus Pai, porque fora Ele não existe outro a quem devamos crer. Aqui, o evangelista Lucas, no livro de Atos, ele fala também, em forma de profecia, porque isso aqui são palavras de Cristo, que nós receberemos a virtude do Espírito Santo para sermos testemunhas do Deus Filho. Então tudo aquilo que o Pai faz, que o Filho faz, somos motivados pelo Espírito Santo a chegar até as casas, até as pessoas, falar da grandeza de Deus, da nossa pequenez, para mostrar que o Senhor é grande e que nós somos totalmente dependentes dele. A irmã Marcelina já citou, parafraseou o Salmo de número 27, que diz: Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. O primeiro hino que foi entoado aqui às 13 horas falava que eu estou vivo para dar glória, e eu dou glória porque estou vivo. Oh, glória. Isso é uma verdade, irmãos. Deus. Glórias ao Senhor. Quando a irmã Marcelina me convidou para trazer aqui algo da parte do Senhor, não sabia por onde começar. Mas ela, citando ali a sua madrasta, entendi por onde que eu deveria estar iniciando esse testemunho, dizendo que sou André, presbítero da Igreja da Assembleia de Deus em Vila Helena, como a irmã já falou, pela misericórdia do Senhor, diretor de uma escola estadual daqui, do próprio bairro da Vila Helena. Mas nada disso, irmãos, foi por merecimento próprio. Nada disso foi pela nossa própria capacidade. Porque está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, que diz que não que sejamos nós, por nós mesmos, capazes de pensar ou fazer alguma coisa, mas toda a capacidade vem do Senhor. Glória a Deus. Tenho 37 anos, vim ali do estado das Minas Gerais, nasci em 83, 88 nós nos mudamos aqui para Vila Helena. Eu, meu pai, minha irmã, Alessandra, que tinha acabado de nascer, ela nasceu em 87, 88 nós já estávamos vindo para cá em busca de serviço para o meu pai. E lembro, logo que eu tinha ali os meus 5 anos de idade, que eu já participava dos cultos aqui da Assembleia de Deus da Vila Helena, no mesmo lugar onde hoje nós estamos congregando, no salão antigo. Tenho muita lembrança dessa época. E o Senhor, desde aquela época, já falava conosco. Já eu lembro de alguns irmãos
orando, colocando a mão em nossa cabeça, orando, pedindo a Deus que abençoasse. Não somente eu, mas todos os irmãos que hoje são da minha idade, um pouco mais velho, um pouco mais novo, que a gente vê que Deus abençoou aquela geração. Que era uma geração que Deus havia escolhido para servir a Ele e para adorar a Ele. Quantos de nós hoje não são pastores, não são mulheres casadas do círculo de oração, não são obreiros da casa do Senhor? É certo que um ou outro, porque somos humanos, a natureza é pecadora, acabaram se desviando, mas a palavra de Deus fala que, ainda que se desvie, se lembrará do caminho que aprendeu quando era menino. Por isso que devemos ensinar o menino no caminho que tem que andar, para que quando crescer não se desvie dele. Isso com 5 anos de idade. Com 8, os meus pais se separaram, nós fomos para o Parque Esmeralda, eu, minha irmã, minha mãe e meu padrasto. Não foi um relacionamento fácil, um relacionamento bem complicado. Estávamos ali na igreja do Evangelho Quadrangular, foi uma bênção na minha vida, até que 8, 9, 10, 11, 12 anos, descemos as águas do batismo. E daí, quando nós viemos para a Vila Helena novamente, com 12 anos, a minha tia, que hoje é diaconisa da Assembleia, ela era da Quadrangular aqui do Pastor Zarias, um homem muito abençoado, 12 anos de idade. Fiquei ainda 12, 13 e 14, quando a minha família decidiu voltar ali para a igreja da Vila Helena, na época do pastor Jair Oliveira, um homem também hoje jubilado como pastor, mas um exemplo de vida. Agradeço a Deus porque aparentemente nós somos meio que parecidos. Até perguntaram se eu era neto do pastor Jair, né? E graças a Deus, um homem que nos ajudou muito, 14, 15 anos. E aí nessa época, com 12, também vindo morar aqui na Vila Helena, estudar na Escola Francisco. Por isso que eu falo, meus irmãos, se eu terminei os meus estudos nessa escola até o ano 2000, no 3º ano do ensino médio, Deus deu a oportunidade de voltar como professor, de voltar como coordenador, e em 2018, que é o ano que eu quero me concentrar mais nesse testemunho, como diretor dessa escola. Muitos olham essa trajetória, muitos admiram, mas eu sempre falo que Deus, como diz em Efésios no capítulo 2 e no versículo 10, nós somos feitura de Deus. E é Ele que tem feito o bom caminho para que andemos nele. Eu sempre me agarro nesse versículo porque se somos obra de Deus e tudo aquilo que é na nossa vida reflete a glória de Deus, Deus não somente nos faz, mas faz o caminho para que possamos andar nele. É um caminho para quem é crente, é um caminho estreito. Precisamos renunciar à nossa vida, não porque somos escravos da Bíblia, escravos de Deus, pelo contrário. Muitas das coisas que nós poderíamos fazer seria um caminho de perdição. Por isso que o caminho é estreito. E a palavra de Deus nos ensina a andar nesse caminho, porque é um caminho que nos dá liberdade espiritual para chegar até a presença de Deus, adorar e glorificar o nome do Senhor e ainda ter a esperança de uma vida eterna com o Senhor. É algo maravilhoso, irmãos. Então, nesses anos que nós passamos aqui cantando na mocidade da Vila Helena, fazendo a obra de Deus, quando foi no ano de 2008, o Senhor nos abençoou, que eu fui para a igreja do Jardim Francine, ajudar ali o pastor Luiz Márcio, e logo em seguida nós casamos. Deus abençoou as filhas ali, as 4 filhas nasceram ali naquela casa, quando nós morávamos naquela casa. Ali nós fomos levantados a cooperador, a diácono, a presbítero, e Deus continuou fazendo a obra na nossa vida. Daí quando foi, irmãos, no ano de 2018, e algumas situações adversas aconteceram na nossa vida, desde o ano de 2016, que
nós, pelo estudo, por uma opinião mais crítica, nós enveredamos a apoiar uma pessoa, né, numa campanha que nós fizemos. E daí nessa situação, nesse momento, muitos acabaram nos menosprezando, nos desprezando. E foi nessa época que eu desci para a igreja do Jardim Francine pela visita do pastor Fernando, do maestro Wesley, que falou: você não pode ficar triste, não pode ficar chateado, mas eu conto com você aqui na igreja do Jardim Francine para nos ajudar com a banda, para nos ajudar com a obra de Deus. Foi realmente um pastor que nos tirou ali no momento que estávamos até a ponto de não querer saber mais de nada, porque ficamos muito chateados realmente. E em 2016, 17, 18, estávamos ali na igreja do Jardim Francine. Quando 17 eu prestei concurso público para diretor de escola, assumi a escola Mário Guilherme em janeiro, e querendo formar a banda daquela comunidade, daquela igreja, acabou não dando certo. E também na escola dominical nós não estávamos participando mais. Eu sempre gostei de lecionar, eu sempre gostei de ensinar. Mas o Senhor é aquele que nos faz passar por caminhos que, como diz em João capítulo 13, aquilo que eu faço vocês não entendem agora, mas entenderão depois. Então em 2018, meus irmãos, meu primeiro semestre no Mário Guilherme, tentando fazer alguma coisa também no reino de Deus, estivemos trabalhando, estivemos com a nossa família. Quando chegou em julho do ano de 2018, nós programamos uma viagem para Minas Gerais, casa da minha avó. Meu padrasto, por exemplo, ele falou: você trabalha demais, você estuda demais, você não vai pegar um livro, você não vai mexer com o celular, você vai descansar a sua cabeça. Oh, Deus! E logo no dia da viagem, eu havia comido um pedaço de queijo, já tinha me ficado indisposto. Meu Deus! E a viagem ela foi até um pouco parando, né? Pela minha questão fisiológica mesmo. E ficamos ali, era casamento da minha tia, né? Aliás, era casamento da minha tia, nós ficamos uma semana fazendo a preparação de tudo ali. Quando nós voltamos, meus irmãos, a situação parece que piorou. Quando a gente foi difícil. Quando eu fiquei lá, graças a Deus, a gente teve um repouso, uma tranquilidade. Mas na viagem de volta para Sorocaba, foi um momento muito conturbado. Cada posto de gasolina a gente tinha que estar parando. Esse tio essa minha tia e o meu tio que acabaram de casar, eles vinham, a gente meio que se desencontrava, até que chegou no momento em que não teve mais condições. Os carros, cada um tomou uma distância da viagem, porque acabei atrasando a viagem que estava meu padrasto, minha mãe, eu, a minha filha mais velha e um primo, sobrinho do meu padrasto. Quando nós chegamos em Sorocaba, momento muito difícil também, estava ali fazendo a faculdade de Direito, acompanhando um professor da minha escola, que ele já estava um ano na minha frente e a gente estava indo junto. No mês de agosto, daqui até Itu, estava fazendo ali na CEUNSP, daqui até Itu no final de agosto, muitas dores, a gente precisava baixar o banco. Ele falou: você quer que eu pare, quer que eu procure o hospital? Falou: não, pode continuar a viagem, porque o que eu estou precisando realmente é descansar o corpo. Precisava abaixar o banco do passageiro para que as dores passassem. E assim foi agosto, foi setembro, não entendendo o que estava acontecendo. Aquela diarreia, ela continuava muito forte, muito do nada, né? Já vinha. A gente procurou fazer alguma dieta, procurou entender o que estava acontecendo e nada achava, médico nenhum achava. Fizemos ultrassom, fizemos vários exames e nada resolvia o nosso problema. Até que acabei
parando de ir no final de setembro, comecinho de outubro, na faculdade, na escola, as pessoas entendendo a minha situação. E no dia 7 de outubro, que foi a eleição do primeiro turno para presidente, na época, eu precisei ficar responsável pela escola, não conseguia me movimentar, apenas ficando deitado. Um vinha com limão, outro vinha com leite, outro vinha com algum remédio. E depois descobrimos que até alguns remédios que acabavam amenizando a dor, depois acabavam agravando o estado inflamatório, porque logo em seguida, no final de agosto, setembro, falaram que seria uma gastrite. Dentro dessa gastrite teria uma bactéria chamada H. pylori. E tratamos no mês de setembro, fizemos novo ultrassom e não era mais isso. E aí outros problemas foram desencadeando. Dia 7 de outubro eu piorei no dia do primeiro turno da eleição. Dessa semana, dentro dessa semana, de segunda a sexta, dia 8, 9, 10, 11, indo para o Hospital Modelo, e nada, somente no soro, somente nos remédios que evitavam alguma dor. E daí no dia 12 de outubro, que foi um feriado, fomos para o PA do Éden, e lá, passando bastante mal, vomitando também, nós fomos internados. Fomos internados ali, ficamos esperando até encontrar uma vaga na Santa Casa. Isso foi na sexta-feira, dia 13, dia 14. Dia 15, que foi o dia do professor, então eu estaria de folga na segunda-feira, dia 15. O médico, ele quer me dar alta. Daí eu falo, não, eu não posso ir embora, doutor. Eu estou com muita dor no estômago, muita dor na coluna. Daí ele fala, realmente a dor é importante, eu vou te examinar. Daí ele me dá um remédio. Daí no dia 15 à noite, umas 10 horas, ele abre a minha barriga. Oh Deus, maravilhoso, aleluia. E nisso ele fala que não tem nada, tudo por dentro está ótimo. Oh meu Deus. Daí, um dia depois, no dia 16, eu fiquei apenas de um dia para o outro ali com a barriga costurada. No dia 16, a dor ela diminui um pouco, mas na noite do dia 16 para o dia 17, na casa da minha mãe, um incômodo muito grande. Aleluia, glória a Deus. Uns falam que foi por causa da anestesia geral, que o meu corpo eu ficava inquieto, não conseguia ficar na sala, não conseguia ficar na cama provisória. Então eu me mexia muito, minha mãe muito preocupada. Tendo que trabalhar às 5 horas da manhã, foi mais ou menos o horário que ela orou, e aí eu consegui descansar até umas 11 horas, meio-dia. Nessa correria, quem me levava era o meu padrasto, e a minha mãe sempre pedindo a Deus e agradecendo pela fé, que é uma mulher de muita fé, né? Enquanto isso, para agravar a situação, a minha filha de número 3, ela tinha na época, ela é de 2016, na época tinha 2 anos de idade, com pneumonia, com atelectasia, com sintomas gravíssimos no pulmão. Essa foi a decisão de eu ter ficado na casa da minha mãe durante 3 meses, para que a minha esposa também pudesse acompanhar no GEPASSE a minha filha, enquanto as 2 mais velhas ficavam na casa da minha sogra, das minhas cunhadas, para que a minha mãe pudesse cuidar de mim e a minha esposa pudesse cuidar da minha filha. Meu Deus. Então foi realmente muito complicado. Obrigado, Dia 16, o médico havia dado 60 dias de licença, 15 dias sem poder se mexer. E a partir do 16º ficarei de licença. O Estado, que trabalho, sou servidor estadual, deu 45 dias apenas. E durante 15 dias aproximadamente, fiquei bem. Daí no dia 1º de novembro, passei por uma dor muito grande, voltei a soltar a comida, apenas saindo água por cima. E o que aconteceu? Voltei para casa da minha mãe, nós ficamos ali, passando mal, acompanhando com os remédios prescritos na internação. E no dia 15 de novembro, eu precisei ser internado, mas dessa vez lá
Deus. no Ibirapuera, no Hospital do Servidor Público. E ali eu nem precisava pegar mais licença, porque a minha licença ia até 29 de novembro. Fiquei internado pela segunda vez no dia 15 de novembro, 9 dias ali numa maca, num leito de hospital, passando mal. E nesse período, que eu fiquei no final de outubro na casa da minha mãe, no Jardim Gonçalves, vieram pastores da Assembleia orando, dizendo que eu estava numa batalha espiritual. Tinha vindo gente de outra denominação, minha mãe e o meu padrasto, eles são da Congregação Cristã no Brasil. Chegou uma irmã muito usada realmente na palavra, dizendo que aquela situação eu tinha sido acometido daquela situação por uma obra de macumbaria, por uma obra que era cemitério, e se não tivesse força espiritual, se não tivesse tanta gente orando, oh, glória, teríamos ido realmente para a sepultura. Deus é lindo, aleluia. Oh, glória. Então tinha gente, irmãos, de várias denominações, de vários lugares. As irmãs do Círculo de Oração da Vila Helena foram até minha casa, no momento que eu estava na casa da minha mãe aqui na Vila Helena, que fica de frente para a igreja da Vila Helena. As irmãs foram ali, irmã Leite, irmã Edna. Alguns irmãos oraram, colocaram a mão e ungiram. Pastor Cedenilson, presbítero, muitos ali orando, buscando a Deus. Pessoas também que mexem com a batalha espiritual, pastor Newton Júnior, missionário irmã Damares. E essa irmã da congregação falando que realmente existia uma grande batalha, muitos estavam com a gente naquele momento. Glória a Deus. Usaram o nome, usaram nossa foto, fizeram um trabalho. Meu Deus. Mas é que eu sempre falo, maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia, verdade, Deus. Glórias a Deus. Se Geazi, ele viu o exército da Síria nos montes, Eliseu pediu para que Deus abrisse os olhos daquele menino e visse carruagens de fogo que estavam ao redor dele. Meu Deus. E é assim que acontece na nossa vida, irmãos. Eu sei que no dia 29 precisei retornar para a escola, não 100%. Muitos falando, viu, você está acabado, você está com um semblante esquelético. Já sou magro por natureza, mas estava pele e osso ali naquele momento. 29 de novembro, daí dia 7 de dezembro, não estava conseguindo ouvir celular, mexer com o computador. Fiz uma consulta com um psiquiatra. 7 dias. Deus, tomamos os remédios. Janeiro, meio que se estabilizando. Passei com um psicólogo. Fiquei um mês longe da escola, um momento importante da escola, que é o momento que o diretor ele tem que dar aula para as aulas que serão ministradas pelos professores durante o ano. E aí a minha vice-diretora conseguiu conduzir esse processo de saber quem é que daria aula em 2019. Mas começamos, irmãos, a participar de cultos, né? E como eu estava na casa da minha mãe, muitos inclusive acabaram virando a cara pra gente, porque eu estava acompanhando a minha mãe e meu padrasto, que eu estava morando com eles, longe aqui da Francine, longe da Vila Helena. Muitos criticando, você mudou de igreja, você traiu a gente. Falei, não, eu só estou ali porque se eu estou conseguindo, se eles estão indo na igreja e eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu não posso ficar em casa parado. Só que muitos ali criticando a gente. E fomos, Deus falando conosco, Deus nos abençoando. E inclusive eu não posso me esquecer de que na Santa Casa, pastor Fernando foi me visitar. Meu pai, que não tinha, o Teodoro, né, como os irmãos da Vila Helena conhecem, a gente não tinha muito contato, embora mora bem próximo, foi lá, chorou, né, inclusive outras pessoas também. Pastor Fernando, inclusive, falou muito da importância
de continuar na humildade, continuar na dependência de Deus, continuar adorando a Deus. Chegou um momento, irmãos, ali na Santa Casa, que eu fiz a oração de Ezequias. Por quê? Porque em 2004 eu havia descoberto que eu estava com diabetes. E desde o dia 6 de janeiro de 2004, tomando insulina aplicada na barriga, quando deu 2018, 15 anos corridos, falei, meu Deus do céu, foram os 15 anos que eu pedi para Deus em 2004 e agora só me resta a morte. Mas muitos não é o momento de parar, não é o momento de desistir, não é o momento de desanimar. Tem muita coisa ainda pela frente. Oh, glória. Glórias ao Senhor. E ali saímos daquele hospital e aconteceu tudo aquilo. 2019, meio que trabalhando convalescente ainda. Em março de 2019, Deus me preparou um concurso que eu passei muito bem. Glória a Deus. Só que saí umas 5, 6 vezes da prova para ir ao banheiro ainda. Eu acredito, meus irmãos, que Deus, Ele me curou. Glória a Deus. Mas ficou alguma coisa para lembrar daquilo que Ele fez, daquilo que Ele tinha feito. Como Paulo fala em 2 Coríntios, sobre o espinho na carne, que a minha graça te basta, diz o Senhor. Então se hoje, até ontem estava na casa da minha mãe, ela falou, mas você está indo ao banheiro direto, o que aconteceu? Eu falei, mãe, às vezes acontece isso, mas é para lembrar que Deus me livrou da morte. Oh, glória. Que Deus me livrou, aleluias, do caminho mau. E ali, até pessoas que são na mesma prática religiosa que aquela mulher que fez, muitos acreditam que foi ela que fez aquela maldade. Uma pessoa que trabalhava do meu lado, que havia convidado para ser minha vice numa outra escola, ali uma pessoa falou, isso aqui é obra das piores entidades que existe. Meu Deus. E você vai sair dessa. E graças a Deus, hoje, podemos dizer que estamos livres. Glória a Deus. Aleluias, para a honra e glória do Senhor. Eita, em 2020, meus irmãos, só para terminar a bênção, só para terminar de contar a bênção. 2020, Deus preparou que eu morasse numa casa atrás da igreja da Assembleia de Deus ali da Vila Helena. Uma casa que na verdade são duas, irmã Marcelina. Tem uma casa na frente e tem uma casa no fundo. Oh, glória. Que a pessoa que vendeu pra gente, o filho morava no fundo. Então são duas casas, praticamente pegamos ela mobiliada. Uma bênção maravilhosa. Em maio nasceu a minha quarta filha, que agora depois de amanhã ela completa 6 meses. Deus abençoou ainda mais 2 veículos pra gente. Estamos com 3 carros na garagem. Um deles é da minha esposa, que ela conseguiu pegar aula também, ela se tornou professora. E ela está usando um dos carros para poder ir todo dia trabalhar. Um dos carros, que é uma Santana Quanto, eu tenho utilizado ela para carregar. Eu fiz a mudança somente nela. É um carro com bagageiro muito grande, porta-malas. Então é assim, em vez da morte, Deus deu a vida. E assim como Jó, Deus deu tudo dobrado. Aleluia. Se eu tinha 2 filhas e uma passando mal, hoje eu tenho 4, todas com saúde. Glória, aleluia. Como Deus é lindo. Eita, Deus. Desde 2018, minha filha não tem mais ido em hospital, não tem mais sido internada. Isso é só Deus que faz, né? Só Deus que aleluia. faz. Agradeço muito a oração da igreja. Glória. A persistência, a perseverança da minha mãe. Verdade. Meu padrasto, que sempre quieto, mas ali, pau para toda a obra. Verdade. Minha esposa, que eu peço perdão por ter ficado aí praticamente 3 meses sem retornar para casa, mas devido a essa situação. Foi muito triste. E hoje, meus irmãos, graças a Deus, esses concursos que eu fiz em outubro, passei bem em todos eles. Quero dizer o quê? Que Deus, Ele continua abençoando a saúde, a família, os bens. Aquele que estava, até passou por psiquiatria, hoje conseguindo realizar provas. Isso, eu voltando a tocar na banda. Maravilha. Que durante o tempo que eu fiquei no Jardim Francine, a gente querendo formar a banda lá, mas infelizmente acabou não dando certo. E hoje, graças a Deus, eu volto para a banda da Vila Helena e toco trombone, toco saxofone. E tenho ali, Deus tem abençoado nesse propósito, nesse projeto, porque ficamos firmes na presença do Senhor. Deus é aquele que honra os que servem a Ele. Então a questão de tudo isso é, como está escrito no Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum,
porque o Senhor está comigo. Glória a Deus. Peço perdão aos irmãos por alguma divergência que tivemos em 2016, né, em questões aí que não quero mais repetir isso. Passou, graças a Deus. O tempo foi a resposta, né? O tempo foi a resposta. Durante esses 4 anos aí de mandato, a gente viu que não é que a gente estava certo, mas é que o crente, quando ele se mistura, muitas vezes com a política também, a maioria das vezes só tá com isso errado. Só aprendendo, né? Só aprendizado. Eu tenho um tio também que fala muito isso, ele é candidato a vereador lá em Minas Gerais. Você não errou, você está aprendendo. Aprendendo. Mas já até falei para uma pessoa que veio pedir voto para mim. Eu falei, eu não quero apoiar ninguém, não quero fazer campanha, eu quero adorar a Deus. Tá certo. Eu não quero me dispor com a igreja, nem com o pastor, mas eu quero ficar na presença do Senhor. Com certeza. O maior título que nós temos é o cidadão do céu. Com certeza. É cidadão celestial. E lá não tem eleição. Lá Deus é rei, Jesus é rei para tudo sempre. Só cabe nós gozarmos as coisas maravilhosas que o Senhor tem concedido para cada um de nós. Verdade. Então, voltando para a Vila Helena, voltando para a banda, morando do lado da igreja, o Senhor abençoando. Eu peço a Deus, aos irmãos que continuem orando pela minha vida, pela vida da minha esposa, das minhas filhas, dos nossos familiares, do nosso ministério, que precisamos, depois de tudo isso, né, resgatar. Questão de ensinar, a questão do presbitério. Tudo na hora certa, tudo no tempo certo e no modo certo. Com certeza. Agradeço a nossa missionária, irmã Marcelina, os irmãos que estão acompanhando, por essa rica oportunidade. Precisava contar esse testemunho, irmãos. A minha mãe, ela até fala, eu sou muito tímida, eu não tenho muitas vezes coragem para chegar e contar esse testemunho. Mas aqui estou fazendo por mim. Glória a Deus. Eita glória. Jesus é bom. Por mim e por ela. Por tudo aquilo que ela passou também. Meu Deus, com certeza. Mãe, eu te amo. Nós todos passamos junto com vocês. Eu te amo. Me desculpa muitas vezes. Deus maravilhoso. E que o Senhor continue conosco. Deus abençoe. Glória a Deus. Eita, André, fez eu chorar muito aqui, viu, rapaz? Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, essa é a história da vida do André. Conheço ele já faz mais de 20 anos, né? Nós conhecemos. Há mais de 20 anos que nós conhecemos, mais de 25, faz 26 anos que eu estou aqui quase. E o André é sempre essa pessoa. Que benção, viu, irmãos? Você viu aí que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não será eternamente, ele é eterno. E que benção, que virada. Por isso, irmãos, que nós temos que lutar sem desanimar. Eu acompanhei ali o sofrimento dessa família, oramos, lutamos juntos. E quantas vezes, irmão André, eu pensava, meu Deus, não é fácil. E só dava a imaginar mesmo, irmãos, que era um trabalho espiritual. Mas você, quem sabe, você que fez isso, quem sabe você está ouvindo hoje, eu quero dizer para você que Jesus te ama, viu? Abandona essas práticas, porque lutar contra Jesus, Satanás não tem poder mesmo, ele cai por terra, porque ele sempre foi vencedor, foi perdedor para Jesus. O nosso Jesus sempre vence. A lição que estamos estudando, né, irmão André, de Jó, relata ali que não adianta, se Deus permitir, ele toca, mas ele não consegue. A alma, a vida pertence ao nosso Deus. E está aí o irmão André, e abençoado maravilhosamente sua família, e que o inimigo seja derrotado todos os momentos que pensar em se levantar contra as nossas famílias, né, irmão? Então, queridos, muito obrigado, irmão André. Obrigado mesmo pela sua participação. Sei que você, quem sabe, que serve a Deus de uma maneira assim, meio lá, meio cá, né? Uma modo de eu falar. Com um pé lá e um pé cá. Sirva a Deus de verdade. Porque aquele que tem compromisso com Deus de verdade, irmãos, o Senhor compra a briga dele. Foi o que aconteceu com o irmão André. A história da vida dele é linda para se ouvir agora. Mas para quando ele passou, irmãos,
só Deus na causa, né? Mas Jesus é bom, aleluia. E eu chorei aqui, eu falei mistério, glorifiquei a Deus, porque esse é o Deus que nós pregamos para você, né? Voluntários de Cristo tem esse objetivo, essa programação, levar até você a verdade, a palavra de Deus, aleluia. É o versículo que nós lemos lá: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente na angústia. Ouviu quando ele disse lá que ele fez a oração ali de Ezequias, né? Meu Deus, vou morrer, não tem mais jeito. Mas o Senhor chegou com socorro bem na hora da angústia. Tá aí, rapaz, você não vai morrer. Hoje aí, ó, diretor da escola onde foi na infância, e um baita diretor, viu? Deus tem abençoado ele ali e vai continuar abençoando, viu, irmão André? Amém. E eu digo para o Senhor, não tema, o Senhor é contigo. Amém. Viu? Levanta a sua cabeça e tudo que se passou, não importa onde, foi apenas um aprendizado. E graças a Deus, que quando nós precisamos, irmão, nós estamos servindo a Deus uma igreja universal. Amém. Né? O senhor sabe disso, é um teólogo fantástico. E as denominações não interessam, interessa servir a Deus, ajudados um pelo outro. Essa é a nossa obrigação, né? Um orar de lá, outro orar de cá. Tem uma vizinha minha que também congrega congregação cristã, uma irmãzona para mim. E eu ajudei ela em momentos que ela se sentiu sozinha, né? Com o filho, problema difícil. Eu acolhi ela no meu colo, nos meus ombros. E hoje ela está ali ainda servindo a Deus, outro filho servindo a Deus. Então é assim, irmãos, nós somos de Cristo, a Igreja Universal de Cristo. Vamos continuar nesse amor, nessa união e glorificar a Deus. Amém? Pena que já estamos chegando para o final do nosso programa. Só me resta agradecer a Deus, irmã Maria de Peró. Um abraço, minha filha. Eu vou tocar o hino da senhora agora no finalzinho, tá bom? Vou pedir para a irmã Neném colocar ali, irmã Neném, Lázaro. Após a oração, a irmã Neném vai pôr ali. Ela está oferecendo a todos os ouvintes, a família, para a irmã Jandira, para o cunhado, né? A irmã Jandira também, ela quer uma palavra. Irmã Jandira, Salmo de número 147, ele diz assim ainda: louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável e decoroso é o louvor. Amém, querida? Continue adorando a Deus, louvando ao Senhor, e o nome do Senhor seja glorificado. Irmão André, nós temos 3 minutos para nós orarmos. O senhor pode fazer essa oração para nós, por favor? Dilene Bacil, ouviu, minha querida? Curitiba. Uma enfermeirona da hora lá em Curitiba, ela acompanha meu programa todos os domingos, viu? Você viu como Deus faz, Dilene? Um abraço, querida. Todos, vamos orar. Paulo Braga, Deus abençoe. Família Magalhães, um abraço. Pode orar. Vamos orar. Glória. Senhor, meu Deus e meu Pai. Sim, Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Jesus. Cristo. Aleluia. No nome do seu Filho amado, nós chegamos até a Tua presença, Senhor. Aleluia. Aleluias. Glória. Glórias a Deus, para que nesse momento nós Sim, possamos Pai. Te adorar. Nós te louvamos. Nós possamos prostrar, Senhor, Obrigado, espiritualmente perante o Aleluia. Senhor. E dizer, ó Pai, Sim, que nós Pai. somos feitos para Te adorar. Obrigado pela Feitos vida do para André, buscar a Tua Senhor. face, para Cuida buscar a Tua dele, presença. Jesus. Cobre ele com teu O Espírito sangue. Santo do Senhor, ó Salva, Pai, liberta, que está alma, nesse através momento desse aqui, que Senhor. já podemos sentir a Tua presença. Sim, meu Deus. Entre na casa, Aleluia. entre no lar, Sim, entre meu em cada Deus. família, Salva. Senhor, fazendo, Aleluia. meu Pai, sinais, prodígios e glória. maravilhas. Sim, meu Se o Deus. Senhor, ó Pai, durante esses Oh, glória. 2 anos, Senhor, se Aleluia. manifestou na nossa vida de forma Sim. esplendorosa, Pai, Obrigado, Deus. mostrando que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Aleluia. que pode o homem chegar até o vale do Oh, poço. Deus. Aleluias, mas o Pai. Senhor tira ele de lá e faz Sim, sentar em meu roda de Deus. príncipes. Em nome de Quanto Jesus. mais os nossos irmãos que estão nesse domingo à tarde ouvindo essa Aleluia. programação, Senhor. Glória. Abençoa, Pai. Deus. Aleluia, faz a tua obra, Senhor. Completa a boa obra que o Sim, Senhor começou meu no Deus. meio de nós. Em nome de Aleluia, aqueles que estão com problemas, Senhor, de enfermidade. Oh, Deus, Aleluia, seu esses médico, problemas, médico. Senhor, dessa Oh, pandemia, aleluia. Senhor, perdendo muitas Sim, vezes meu seus Deus. parentes próximos, ó Verdade, Deus. Pai. Aleluia, quantos estão Repreendo. tristes com depressão, com ansiedade, com Sim, estresse, meu Deus. Senhor, Em nome de aleluia, Jesus. com tristeza, meu Pai, o Senhor é Verdade. poderoso para transformar em Aleluia. alegria.
O Senhor é poderoso para transformar a doença em saúde, Senhor. Sim, Jesus. Aleluias, abençoando lares que são desestruturados, desmanchados, ó Pai. Sim, meu Deus. Em lares, ó Pai. Aleluia. Aleluias, no Obrigado. completo significado da palavra. Obrigado. Com harmonia, com alegria, com união. Senhor, principalmente adorando e glorificando o nome do Senhor dentro da igreja, Senhor. Pai. Abençoe grandemente a cada um de nós, ó Deus. Obrigado. Que nós possamos, ó Pai, continuar falando das maravilhas do Senhor. Sim, meu Por isso, Deus. batiza com o Espírito Santo, Sim, revista Pai. de Era poder, maravilha. para que sejamos testemunhas do Aleluia. Senhor, ó Pai, contando as bênçãos que o Senhor tem feito na nossa Glória a vida, Deus. Senhor. Porque, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor faz é digno de ser louvado e adorado. Seja conosco, Pai, abençoe, Senhor. Aleluia, aqueles que vão adorar o Teu nome ainda, cultuar o Teu nome nesta noite, Senhor. Aqueles que estão fazendo nesse momento, Senhor, pela rádio. Aleluia. Aqueles que estão, Senhor, pela AD online também. Aleluia, no nosso ministério da Igreja Sede, meu Pai, pelo YouTube, pelo Face. meu Deus. E aqueles que com toda a sua restrição estão indo nos templos, ó Pai. Glória. Aleluia, para receber do Senhor, ó Pai, a meu bênção, a proteção, o sangue de Teu Filho Sim, amado Pai. Jesus Cristo. Aleluia. Porque o Senhor é aquele que coloca os Teus anjos para acampar Glória ao a nosso Deus. redor. Senhor, seja conosco, transforme lares, transforme vidas. glória. E que pessoas que ainda não aceitaram a Ti como Salvador, que nesse momento, Pai, Sim, meu possa, Deus. Senhor, decidir por aquele que faz todas as Aleluia. coisas nos céus e na terra. Sim, Pai. Te agradecemos por tudo isso, ó Deus. meu Deus. Pedimos em nome de Jesus e certos a vitória, Te louvamos. Glória a Deus. Amém. Amém. Até domingo que vem, se Jesus não voltar. Um abraço a todos vocês. Eu vivia humilhado, Glória. massacrado. Deus abençoe, irmão.